Então, quero agradecer a Paulo por mais uma oportunidade de estar aqui com vocês nesse auditório e, mais uma vez, falando sobre as cartas de Paulo. Dessa vez, as cartas aos Coríntios, que são duas, não é? Vamos ver o que a gente pode fazer. Nós vamos trabalhar mais o tema da experiência espiritual sob um novo enfoque, que precisamos saber o que é isso, não é? Primeiro, que novo enfoque é esse, o que seria essa experiência espiritual que está relatada nas cartas aos Coríntios, as duas cartas. Então, veremos que Paulo vai trabalhar nas duas cartas, vai avaliar algumas posturas tidas como posturas espirituais pelos coríntios e a dele, não é? Que poderia servir como modelo para a gente aprender um pouco sobre isso. Mas antes da gente começar propriamente o nosso estudo, vamos interiorizar um pouco, fazer um momento de oração, para que o Espírito Santo nos oriente nesse momento. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por mais uma vez estarmos aqui, reunidos em torno de tua palavra. Te pedimos as inspirações do Espírito Santo, para que nós possamos realizar adequadamente este estudo. Nosso propósito de estar diante da tua palavra é melhor compreendê-la, para melhor praticá-la. Contamos com o teu amparo, com tua ajuda, com o teu cuidado. Muito obrigada por tudo, Senhor. Assim seja. Amém. Então, vamos lá. Hoje nós vamos fazer uma parte introdutória, para que a gente possa poder entrar no tema. Então, o tema propriamente dito da experiência espiritual, nós vamos fazer no próximo sábado. Neste sábado, nesse primeiro encontro, nós vamos ter uma introdução geral sobre a experiência de Paulo no seu relacionamento com os coríntios, tá certo? Então, hoje é uma parte introdutória. E a partir dessas introduções, a gente vai compreendendo o que ele foi escrevendo também, não é? Não só o tema. Então, esse é o nosso tema, a Cartas de Paulo aos Coríntios, a experiência espiritual sobre um novo enfoque. Estamos levando principalmente em conta o que foi escrito nesse livro, o misticismo apocalíptico do apóstolo Paulo, um novo olhar nas cartas aos Coríntios, na perspectiva da experiência religiosa. Então, eu gostei dessa obra, gostei muito. Eu teria só uma melhoria para o título, não é? Porque o título de um livro ele tem por objetivo resumir o conteúdo. Então, a palavra misticismo, ela tem um significado pejorativo. Misticismo geralmente é compreendido como algo que é uma espiritualidade ingênua, misturado com coisas fantasiosas, etc. Né? Então, não fica bem a palavra misticismo. Na realidade, não se trata de misticismo, se trata da mística. A mística tem uma conotação positiva. O que é a mística? A mística quer dizer, ao pé da letra, a entrada no mistério. Ou porque nós nos abrimos e nos prontificamos a ser envolvidos pelo mistério, como a tenda do deserto era envolvida pela nuvem, ou porque o mistério nos invadiu, ou seja, a experiência de Abraão, a experiência de Moisés com a sarça ardente, eles não estavam procurando, mas aconteceu. Ou é porque se recebe um dom, ou se reconhece que tem um dom, não é? Se cai na conta de que tem o dom, ou porque a pessoa se abriu e procurou a experiência espiritual, não é?
Então, a mística é melhor do que o misticismo. Então, aqui não trata de misticismo, trata da mística. Porque na carta aos Coríntios, Paulo vai falar sobre a experiência dele. A experiência dele. Eu conheço um homem que foi até o terceiro céu. Né? Então, a forma como ele narra a experiência espiritual, um êxtase, digamos assim. E também, nas cartas aos Coríntios, ele vai corrigir abusos, extrapolações em relação aos dons. Os dons não estão aí para ficar solto e a pessoa fazer tudo que é loucura por causa de dom. Os dons, eles são educados, a pessoa tem que se educar e para exercer o dom, ela tem que saber, que, como diria o nosso fundador, Padre Caetano, fundador da nossa comunidade, o espírito dos profetas é submisso aos profetas. Não quer dizer, não é porque a pessoa é profeta que vai fazer tudo que é loucura, não é? Então, a mística apocalíptica do apóstolo Paulo ficaria melhor no título do livro do que o misticismo apocalíptico. E a outra coisa é um novo olhar nas cartas aos Coríntios, na perspectiva da experiência religiosa. Eu acho que ficaria melhor na perspectiva da experiência espiritual. Que a experiência religiosa supõe ritos, supõe liturgias, supõe essas coisas. E a experiência espiritual não supõe isso, não supõe a liturgia, não supõe... A experiência espiritual pode ser feita a partir da liturgia, mas não necessariamente. Então, se vocês encontrarem um autor por aí, né, vocês podem sugerir, que também está sendo gravado, vai que alguém conhece o Jonas Machado, né, se eu não me engano é lá de São Paulo. Então, mas é boa a obra, só faria essas observações no título, né, e é interessante. Nós vamos usá-la mais no próximo sábado, no próximo encontro. Agora, também recomendo, apesar de não ser o propósito do nosso curso, mas pode ajudar muito em todas as cartas de Paulo, esse livro, Paulo e o Império, que também é aqui da Paulus, certo? Porque hoje você tem 20% de desconto, né? Já aproveita aí. Porque esse livro é o seguinte, o autor faz uma leitura de Paulo, ele convida os colegas dele, foi traduzido para o português, surgiu em inglês. Ele é um estudioso de Paulo, né? E ele gosta muito de estudar. Tanto Jesus quanto Paulo, ele gosta de estudar dentro do contexto histórico. Então, ele entende melhor o que está escrito a partir do contexto histórico. Então, o que acontece? Ele convidou os colegas dele de universidade que estudam o ambiente do Império Romano daquela época e diz aí, conta para nós como era o Império Romano, cada coisa. Né? Então, a partir daí, então, sabendo como era, então, se eu sei que tem alguma coisa em Corinto, né? Isso ajuda a entender por que está escrito isso e isso. Né? Então, vocês vão ver que hoje, para quem já leu esse livro aqui, hoje eu tirei algumas coisas daqui. Porque, como é introdução, e eu gosto de fazer a introdução também a partir do contexto histórico, então, quem já veio aqui para o meu curso sobre a carta aos Romanos, viu que eu fiz assim, né? E surgiu, foi muito bem feito. Então, acho que a gente poderia nos dedicar mais a essas questões do contexto histórico, geográfico, político, econômico, social, para poder entender melhor isso que a gente está estudando, ok? Então, vamos lá. Então, para a gente entrar bem nessa questão de Corinto, o que que cidade é essa, não é? O que foi que aconteceu, todas essas coisas, como é que era, quando foi fundada, essas coisas. Então, veja, a cidade de Corinto, a antiga mesmo, a chamada Corinto grega, é muito antiga. Então, eu não fui
pesquisar sobre a Corinto grega, porque isso iria tomar muito tempo e nós só temos 2 dias. Então, andei pesquisando um pouco, mas só o suficiente para entender algumas coisas. E não é sobre a Corinto grega que nós vamos falar, não é? A Corinto grega, ela desapareceu. Então, no ano 146 a.C., na época em que o Império Romano estava se impondo no cenário mundial, cada vez mais se impondo no cenário mundial, expandindo-se cada vez mais o seu poder, Corinto fez parte de uma liga chamada Liga de Acaia, não é? Que é uma liga de 12 cidades-estados, não sei se vocês recordam do ensino médio, não é? Que as cidades-estados gregas, elas eram totalmente independentes. Cada cidade grega, ela tinha sua autonomia política. Então, ela é chamada de cidade-estado. Então, uma não era governada pela outra, não é? Então, tanto que viviam em guerra umas contra as outras, não é? Mas não tinha governo dependente, não tinha um governo central, digamos assim, não é? Então, cada uma era independente. Então, elas fizeram uma liga contra os romanos para enfrentar o exército romano, não é? E isso não deu muito certo, porque a cidade acabou sendo cercada, os romanos fizeram um cerco à cidade de Corinto, foi destruindo essa liga das 12 cidades, passo a passo, né? E cercou a cidade de Corinto. Ela resistiu por um tempo, por fim não conseguiu resistir ao cerco romano, que eles eram especialistas nisso, não é? Quando a gente estuda as guerras romanas, a gente vê que eles cercavam a cidade e ficavam ali até que a cidade se rendesse. Eles eram persistentes, podia ficar anos, né? Anos a fio cercando um local. E então tinha essa resistência ao cerco. As cidades antigas, elas diziam, se nos cercarem, vão acabar cansando e saindo daqui e a gente se refaz. Mas isso não funcionava com o exército romano. O exército romano ficava quantos anos fosse preciso cercando um local, certo? Então, essa liga perdeu, a cidade de Corinto foi totalmente destruída, não é? Ela foi queimada, os homens foram mortos e as crianças e as mulheres foram vendidas como escravos. Então, isso aí não restou nada da Corinto grega. Tá? Então, quando você pensa na carta de Paulo aos Coríntios, você pensa em Paulo escrevendo para gregos, só que isso não é verdade. No tempo de Paulo, não era mais a Corinto grega. Ela foi destruída aí em 146. Tá? Então, não é a Corinto para a qual Paulo escreve a uma comunidade que está nessa cidade de Corinto, é uma Corinto romana. Então, na história geral, quando a gente vai estudar, no século, já na segunda metade do primeiro século antes de Cristo, a gente já tem a Corinto romana. Então, não é... Só isso aí já é fundamental para a gente saber o seguinte: é uma cidade do Império Romano, construída pelo Império Romano, com a cultura do Império Romano, as organizações, os vícios, os defeitos, tudo que for do Império Romano. Não é uma Corinto antiga, tá certo? Não é uma Corinto antiga. Bom, então, como foi que surgiu a atual Corinto romano? Quer dizer, atual não, porque agora tem a Corinto moderna, não é? Então tem a Corinto grega, a Corinto romana e a Corinto moderna. Mas como nós estamos lá hoje, durante esse momento nós não estamos em 2014. A gente tem que fazer a viagem para Corinto antigo. Então, para quem vai fazer essa viagem, né,
Já pode ir olhando as ruínas, viu, França, que você vai para lá. Então, quem gosta de fazer a peregrinação pela cidade de Paulo, andar nos caminhos de Paulo, que tem várias equipes de estudo, não é? Que fazem essa peregrinação. Enquanto não vai lá e vê ao vivo e a cores, não sabe. Mas nós aqui, eu preparei os slides de uma forma que vocês possam ir na Corinto Romano, se sentir lá. Então, aperta os cintos aí, olha o sinal de atar cintos e ninguém desligue seus equipamentos eletrônicos, porque nós vamos viajar, nós vamos alçar voo. Então, nós estamos na Corinto Romana, ela em 46, então na segunda metade do século I antes de Cristo, em 46 antes de Cristo, Júlio César reconstruiu, começou a reconstrução de Corinto. E ela se tornou província da Acaia, a região da Acaia, que daqui a pouco vocês vão ver a região da Acaia, se tornou província da Acaia em 27 a.C., quando ela terminou de ser reconstruída. Tá? Então, de 46, quando chegou em 27, ela já estava no apogeu de se tornar uma capital de uma província. E ela recebeu como nome Colônia, Laus, Iulia Corintiense. Então, em homenagem a Júlia. Iulias quer dizer Júlia, não é? Porque não tem o J em latim antigo. Então, Iulias quer dizer Júlias, em homenagem a Júlio César. E em 15 depois de Cristo, agora já passando para o primeiro século depois de Cristo, em 15 depois de Cristo, ela foi transformada em província imperial. Então, não é mais uma capital, já é uma província imperial, que é algo mais. Certo? Então, devido ao posicionamento geográfico que facilita o enriquecimento de Corinto. Nós vamos ver logo em seguida. Até aqui está tudo bem? Tá bom. Então, ela é mencionada em Atos 18, de 1 a 8, na segunda jornada, segundo itinerário missionário de Paulo. Então, a partir dali, Lucas diz que Paulo, quando fez essa segunda jornada de evangelização da Ásia Menor, ele passou por Corinto e evangelizou as pessoas lá na cidade de Corinto, e lá ele deixou uma comunidade, um grupo de cristãos dentro da cidade. Então, nós vamos fazer o seguinte: a cidade tem todo um modo de ser, de comportar-se, de agir, de pensar. Dentro dessa cidade tem um grupo, que é o grupo dos cristãos. Então, esse grupo dos cristãos, ele não é tão diferente assim do restante da cidade. Então, é aí que Paulo vai ter problemas com ele. Então, dessas comunidades que Paulo fundou, Corinto, a comunidade de Corinto, foi a que deu mais trabalho a Paulo. Fez Paulo chorar, Paulo sofreu, pensou que não iria mais conseguir reatar a amizade com eles. Foi muito difícil o relacionamento. Então, a gente precisa entender por quê que foi tão difícil assim esse relacionamento. Então, só sabemos disso quando estudamos o contexto histórico e também geográfico da cidade. A comunidade tem a ver com a cidade. Então, nós falamos na segunda jornada missionária de Paulo, e nós temos que mostrá-la, que vem aí o próximo slide, não é? Nós temos aqui, vou me voltar para cá para poder mostrar para vocês, tá? Se não der, está tudo no slide. Então, temos uma viagem feita, ele saiu por terra e voltou por mar, tá certo? Então, aqui nós temos embaixo, bem embaixo, nós temos o Egito. Esse corredor aqui entre os continentes é onde fica a terra de Israel. Então, ele saiu de Jerusalém para
passando por Damasco aqui, não é? E veio para Antioquia da Síria. O Marcelo preparou o mapa, fez a tradução dos locais, não é? Então, as regiões e os países estão com letra maior, não é? E letra maiúscula, e as cidades com letra minúscula. Então, é de Antioquia da Síria que realmente ele começa uma viagem pela Ásia Menor. O que é a Ásia Menor? A Ásia Menor é essa ponta aqui do continente asiático, que invade invade o mar Mediterrâneo em direção à Europa, tocando na Europa, não é? Então, logo depois daqui vai estar a Europa. Então, a Ásia Menor, essa coisa aqui, não é? Dessa ponta toda aqui. Isso chama Ásia Menor, porque aqui é a Ásia Menor, a Ásia Pequena, essa ponte do continente asiático. Então, de Antioquia, ele vem por Tácio, que fica na região da Capadócia. Né? Tácio, Listra, Icônio, a Antioquia da Pisídia. Não é? Então, duas Antioquias, em homenagem aos reis da época, o rei do Egito. A sede era no Egito, em Alexandria, que foi fundada em homenagem a Alexandre Magno. E toda essa região aqui era governada pelo Antíoco, pela dinastia dos Lágidas, Ptolomeus. E aí muitos chamaram Antíoco. Também os Seleucidas, quando dominaram essa região, muitos deles chamaram Antíoco. Inclusive tem um famoso, que é Antíoco IV Epífanes, que causou maior dano por aqui, não é? Então, nós temos as Antioquias, são em homenagem aos reis Seleucidas que governaram. Então, temos a da Síria e a da Pisídia. E aí, então, ele vem por aqui e pela região. Hoje em dia, apesar da Galácia estar escrita aqui em cima, hoje em dia se vê que ela é mais para o sul da Ásia Menor, mas não tem problema. Então, e ele vem por essas regiões todas, até chega em Troade, né, fica bem famoso, e daqui do porto ele atravessa para Filipos, que já está do outro lado. Né? Então, atravessa para Filipos e vem. Depois de Filipos, Tessalônica. Tudo isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Tessalônica, Bereia, vem para Atenas, depois de Atenas, Corinto, e quando ele está em Corinto, isso aqui, Corinto, fica na península do Peloponeso. O que é uma península? É uma faixa de terra que invade o mar, e não é uma ilha. A diferença da ilha é porque a península é ligada ao continente por uma faixa de terra. Então, Corinto fica logo no início da península do Peloponeso, que é toda essa região aqui que eu estou mostrando com o laser. Tá? A península é ligada ao continente pelo um istmo. Istmo é um pedacinho de terra aqui que liga uma península ao continente. Se chama istmo. Certo? Então, depois daqui de Corinto, ele atravessou de barco de novo, navegando para Éfeso. E de Éfeso, ele voltou para Cesareia de barco. Né? Então, ele atravessou, foi pelo mar Mediterrâneo de barco. Então, isso aqui são as viagens de Paulo na região da chamada Ásia Menor, hoje é a Turquia. Essa aqui é a Turquia, essa região aqui toda é chamada de Turquia. Tá certo? Então, aqui nós vemos, vocês vão entender depois, quando ele diz para os coríntios, quando ele estava em Éfeso, ele recebe notícias de coisas que estão acontecendo em Corinto. E ele escreve de Éfeso, não é? Para Corinto. Então, ele diz que pretende passar por lá. Então, a gente vê o seguinte, que Paulo, ele pretendia, quando chegou em Éfeso, ele pretendia, em vez de Éfeso, ele voltar de barco,
por vias marítimas, ele pretendia fazer a mesma viagem a pé, para visitar, porque aí já tem, né, tempo, só fazer essa viagem aqui a pé, antigamente, gente, isso levava bastante tempo, né, visitando essas cidades. A gente vê que ele pretendia voltar por Corinto, talvez de Corinto ele pegar o barco, ou então ele voltar por Corinto e visitar algumas dessas cidades e depois pegar o barco. Só que houve um problema tão sério entre Paulo e os coríntios que ele preferiu, né, não voltar por Corinto, para deixar a poeira assentar, a poeira baixar, todo mundo se acalmar e tal. E então ele tinha dito, e ele disse na carta, que ia voltar lá. Garantiu que ia voltar. Depois desistiu de voltar. Então, os coríntios já estavam com raiva dele mesmo. Quando a gente está ferida, a gente pensa mal do outro o tempo todo, não é? Até quando o outro quer fazer o bem, a gente pensa mal dele. Então, eles entenderam como fraqueza de Paulo. E disseram, ele só é valentão por carta, pessoalmente ele não vem, não é? Então, entenderam muito mal, acharam que Paulo não teve coragem de enfrentá-los cara a cara. Então, tudo que Paulo fazia para ajudar os coríntios era mal interpretado. Nós veremos por que estudando a história e a cultura da cidade. Porque senão a gente não vai entender isso. Será que esses coríntios eram apenas ruins, pessoas ruins? Não eram. Né? Então, tanto que se resolveu. Agora, Corinto era uma cidade tão difícil que tempos depois, o Clemente de Roma, se eu não me engano, escreveu uma carta aos coríntios, dizendo, mas não é possível? Vocês só dão escândalo, só fazem escândalo. Você, né, uma carta bem incisiva, eu digo, meu Deus, depois de Paulo, né, muitos anos depois, ainda tem gente dizendo, mas os coríntios são difíceis, não é? São difíceis. Então, vamos tentar. Vocês conseguiram visualizar aí a situação, né, da parte geográfica. Então, vamos em frente, qualquer coisa a gente volta ao mapa. Então, nós temos aqui a Península do Peloponeso, em formato maior, né? Então, e para cá, a nordeste da Península do Peloponeso, que está Corinto, bem próxima ao Istmo, que é essa pequena faixa que está ligando a península bem a nordeste, ligando a península com o continente. E esse istmo, essa pequena faixa de terra, chama-se Istmo de Corinto. E então, aproveitando que a gente está visualizando essa figura da península do Peloponeso, nós vamos saber o seguinte, bem a nordeste, no istmo, você considera a faixa de terra aqui, bem na parte da mão direita, da sua mão direita, tem um porto chamado Porto de Cencreia, tá? Porto de Cencreia, é importante saber disso. Do outro lado do Porto de Cencreia, na sua mão esquerda, tem o Porto de Lequeu. Há uma estrada na Corinto Romana, uma estrada que liga os dois portos, e é uma estrada de 6 quilômetros, que liga os dois portos. Vocês estão vendo que é uma situação privilegiada. Do lado direito é o mar Egeu. Do lado esquerdo é o Mediterrâneo. O mar Egeu, na realidade, é uma entrada do mar Mediterrâneo entre os continentes. Então, é uma cidade que tem acesso tem vários portos, tem uma estrada romana. Então, as estradas romanas ligavam as grandes metrópoles a Roma. E que era fácil transitar por elas eram bem conservadas, tinha destacamento militar de tantos lá, em tantos quilômetros, me lembro mais, que fazia a proteção dos viajantes, né? Porque sabia que tinha guarnição do Império Romano. Porque também vocês podem se perguntar por que Paulo foi só nas grandes metrópoles.
É porque as grandes metrópoles eram assistidas pela estrada romana. Das grandes metrópoles se falava fluentemente o grego. Para as aldeias ligadas à metrópole, não havia estrada romana, apenas trilhas e caminhos, não é? E, além disso, nas aldeias não se falava fluentemente o grego, mas falava os dialetos, né, dos antigos, misturados com o grego. Então, Paulo evangelizou as grandes metrópoles, porque havia mobilidade e facilidade com o idioma. Depois é que o cristianismo saiu das metrópoles e foi para as aldeias. Somente depois. E aí é que teve que